A 8 de maio de 2026, o PCP discursou sobre o regime de Cuba e o impacto do bloqueio norte-americano. O CDS respondeu com uma súmula dos feitos do regime comunista nos vários países por onde passou. A Assembleia da República não pode ficar indiferente perante o recrudescimento do bloqueio e as ameaças de agressão militar proferidas pelo Presidente dos Estados Unidos contra Cuba, uma nação soberana e com a qual Portugal tem longas relações diplomáticas e de amizade. Um desumano e criminoso bloqueio e inaceitáveis ameaças que, numa flagrante violação dos princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional, atentam contra a soberania e os direitos do povo cubano. Um crime sucessivamente denunciado na Assembleia Geral das Nações Unidas pela esmagadora maioria dos países, incluindo e bem por Portugal. Quando a inarrável administração Trump decide aumentar as tarifas à União Europeia, ficam todos à beira de um ataque de nervos. Agora cada um pense o que é enfrentar um criminoso bloqueio que impede um povo de adquirir comida, medicamentos, combustíveis ou de realizar transações económicas e comerciais com outros países. E é assim não por um dia, é assim não por uma semana ou por um mês, é assim há mais de 60 anos. Não nos deixamos enganar, nem alimentamos o engano. O criminoso bloqueio dos Estados Unidos a Cuba é o primeiro e grande responsável pelas dificuldades que passa a economia de Cuba. E para quem, cinicamente, oculta esta realidade e o que ela significa na vida todos os dias dos cubanos, aqui recordamos as palavras e o sentido das mesmas do então subsecretário de Estado norte-americano em 1960. Todos os meios possíveis devem ser rapidamente empregos para enfraquecer a vida económica de Cuba, numa linha que alcance os maiores avanços possíveis na privação de Cuba de dinheiro e mantimentos, a fim de reduzir os seus recursos financeiros e salários reais, provocar fome, desespero e o derrubo do governo. Este debate é sobre Cuba, sobre o comunismo e sobre o povo cubano como vítima desse comunismo. Irónico é que seja agendado pelo PCP. O mesmo PCP que esta semana, nesta Câmara, defendeu que tinha pena que o regime soviético tivesse terminado. Diz que, infelizmente, terminou o regime soviético, dizia a senhora deputada Paula Santos, porque foram extraordinários os avanços para o povo que trouxe esse regime soviético. E vamos então fazer a analogia com o que se passa em Cuba. Vamos fazer a analogia. Estes extraordinários avanços que o PCP defende que existiram com a União Soviética foram dezenas de milhões de mortos. Só com Stalin, 20 milhões de mortos. Foram 20 milhões de detidos nos Gulag. Foram 2 milhões de mortos nesses mesmos Gulag. Sim, da União Soviética que tinha Cuba como satélite. Foram nesses Gulags presos intelectuais, os mesmos intelectuais que o Partido Comunista põe sempre nas listas, jornalistas, artistas, ciganos, homossexuais e todas as outras minorias étnicas. Todos esses presos, torturados e mortos por um regime que tinha como Cuba um dos seus satélites. Mas também o Holodomor na Ucrânia, que matou mais de 4 milhões de pessoas à fome. E depois vamos ver então a democracia e o respeito pelo direito internacional. Eu acho extraordinário que venha falar do respeito pelo direito internacional o Partido Comunista Português, que defende ainda hoje a União Soviética, que invadiu a Polónia, a Finlândia, a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Roménia, a Hungria, a Checoslováquia e o Afeganistão, que além disso patrocinou guerras na Indochina, na Coreia, no Vietnã, na Etiópia e em Angola. Ou seja, quem aqui vem dizer que quer defender o direito internacional é quem ainda hoje defende um regime que foi responsável por todas estas atrocidades. Aos seus deputados do Partido Comunista, e se ainda restasse alguma dúvida, eu lembro só o pacto Molotov-Ribbentrop para dizer também que quando falam, por exemplo, para acusar outros de alguma conivência com algumas ideias extremistas de outro polo, quem fez um pacto com os nazis foi exatamente a União Soviética, que os senhores continuam a defender. Mas vamos à questão de Cuba.
se nós queremos defender o povo cubano, em primeiro lugar temos de defender o povo cubano do seu principal agressor. Ó, senhores deputados, o principal agressor do povo cubano é o regime comunista de Cuba. É desses que nós temos de os defender. Nós temos de defender o povo cubano de um regime comunista que os deixa à fome. Nós temos de defender o povo cubano de um regime comunista, como dizia o Sr. Deputado Rui Rocha, num à parte muito oportuno, dizer, veja-se lá, que durante estes anos todos, certamente foi o bloqueio do Partido dos Estados Unidos que não permitiu que em Cuba tenha havido eleições. Porque, ó, senhores deputados, uma eleiçãozinha, um mínimo de democracia, uma oportunidade para aquele povo dizer o que quer para o seu futuro, uma vez. Os senhores têm uma arrogância tal, que não acham que a fome, que as prisões, que toda a falta de liberdade seja suficiente. Os senhores têm uma arrogância tal que acham sempre que são donos da vontade das pessoas, que são donos do seu destino. E o que se tem de dizer em nome do povo cubano, em defesa do povo cubano, é que o comunismo não é dono do futuro de Cuba. O comunismo não é dono da vontade dos cubanos. O comunismo não pode continuar a limitar a liberdade do povo cubano. Que Cuba seja livre e, acima de tudo, que seja livre dos comunistas. Em resumo, o comunismo representa opressão, fome, miséria, ditadura e esteve Portugal tão perto. Obrigada aos democratas.